Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, hoje, dia 29 de outubro, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Aqui em relação ao Renko hoje, dólar, a gente teve bastante troca de cor, tá? Foi um dia que, na verdade, não é normal de ter esse espaço todo aqui de Renko. Hoje foi um dia de bastante movimento, dá pra ver ontem, ó, ontem só foi isso aqui, aí hoje foi o dobro de ontem do movimento. Teve algumas trocas de cor no início do dia, olhando aqui mais com o zoom afastado, aqui foi ruído, aqui teria dado alguns pontos, agora essa venda aqui foi sensacional, o dólar hoje foi até interessante no geral, tá? Bem melhor do que índice. Aqui foi ruído, aqui andou um pouquinho, ruído, e aí do nada, depois do almoço, o movimento subiu, e foi até quase 1 hora da tarde, esse movimento de alta muito forte, até renovando o máximo. E aí deu ruído, um pouco de venda aqui, ruído de compra, um pouquinho de venda, um pouquinho de compra, mas o movimento mais forte mesmo, surpreendente, foi essa alta aqui. E depois ficou derivando aqui o dólar. E aí falando em relação ao gráfico, o que a gente tem aqui? Falando em relação a candles, infelizmente o movimento macro aqui, a gente vê que acabou respeitando a CLT inferior, tá? Ó, o macro aqui. E, infelizmente, hoje com esse movimento de alta, rompeu essa máxima. Acabou confirmando aqui, talvez até uma bandeira de alta com esse canal rompido. Vou deixar aqui, deixa eu ver o que eu posso deixar essa marcação. Vou tirar essa marcação. E vou tirar esse aqui também e vou deixar esse caixote aqui ainda. E aí o movimento hoje na abertura já testando logo nos primeiros candles, essa região de resistência, respeitou e já voltou. Aqui faz um pullback, deixa eu aproximar. Aqui. De abertura eu não vejo nada para ser feito, aqui infelizmente o pullback também não vejo vendas, porque está longe do topo, para pensar em talvez fraqueza da média 9. Acaba rompendo reto a média 20 e vai buscar o fundo do dia. Aqui, médias praticamente sem tendência, trap zone. Testa ajuste, trava no ajuste, essa região de LT também, e o movimento sobe muito forte, mas com doji, candle de rejeição, aí de repente uma barra forte do nada, um movimento de pullback, um pullback infelizmente afastado aqui, que triste, e rompeu a máxima, pegou a liquidez aqui, e a gente vê que essa barra grande foi o rompimento e o stop dos vendidos, né, que criou uma resistência aqui bem importante. Acaba subindo de forma esticada, pensar que em reversão não tem critério suficiente, nem tem candle também bom, faz pro back inoperável, quando der esse candle aqui, estava até vendo pelo celular que talvez seria interessante se comprar, porém não foi acionado. Deu outro, não foi acionado, então fazer o que, né? Não foi acionado, derivou aqui, quebrou a força da 9 e da 20, ficou muito estranho, mas acabou respeitando essa região dessa troca de polaridade. Respeitou a troca de polaridade e aí finalizou o dia com muitos candles de rejeição, formando uma deriva aqui. Então hoje realmente o dólar foi em alta. E aí eu estou preocupada porque se for olhar no macro, vou olhar aqui no diário agora, possível região que nós temos aqui de trava é lá em cima, tá? Porque já foi rompida essa região. Inclusive tinha um pequeno gap aqui aberto que já foi preenchido. E agora de resistência é a máxima que nós temos aí desse candle aqui atrás, então tá longe um pouquinho, hein? Tô até preocupada porque, nossa, será que vai chegar lá? De qualquer forma, eu vou deixar essa região aqui. Vou até aumentar um pouco, deixa eu aumentar porque acho interessante preencher tudo esse aqui, lembrando que é uma mega resistência, essa força que teve aqui. E aí, reduzindo o tempo gráfico, então essa região também segue importante. Amanhã, o dólar está sobrecomprado, então eu não vou caçar operações de compra nas primeiras horas. E outra coisa também, a gente tem aqui, por esse layout deu para ver mais, como se fosse uma região de LT, uma LT passando, tá? Então ainda é uma mega deriva aqui acontecendo. Então nós estamos na região superior dessa deriva, que tende a respeitar e jogar o preço para baixo, além da sobrecompra, tá? Então além da sobrecompra, temos essa questão da LT, e tem aí o fato da VWAP mensal estar lá embaixo, então acho interessante essa correção, tá? Estou achando importante acontecer essa correção. E aí vou focar mais em movimentos de vendas amanhã para dólar nas primeiras horas do dia. Não pensaria em compras de jeito nenhum nas primeiras horas. Tem Keltner já aqui em cima nos 5 minutos.
Daqui a pouco eu vou comentar uma coisa importante que eu citei no estudo semanal, porque o dólar hoje fechou acima de 5,75, que foi esse rompimento aqui, que era uma região com muitas posições de interesse compradora para vencimento agora dia 1º. E aí, infelizmente, por causa disso, a gente pode ter o dólar ainda travado em cima dessa região até quinta-feira. Até quinta, só por causa do vencimento de contrato, tá? E aí, falando em relação ao índice, primeiro em relação ao Renko, troca de cor, e que a gente teve aqui, ruído, muito ruído na parte da manhã, fiquei assim, perplexa do movimento, tava assim, péssimo, candle, péssimo, sei lá, tudo que deu operacional aqui, eu acho que teria sido bem sofrido, porque range muito curto, mal teve 600 pontos de range nessa parte da manhã. E aí depois do almoço o movimento acabou dando uma força do nada e acabou caindo, mas mesmo assim não era algo interessante se fazer alguma coisa, tá? Então o dia hoje na maior parte do tempo inoperável, 10R, 12R, inoperável. Candle também, se for abrir candle aqui, ontem em relação ao macro, eu até comentei que era bem provável de um movimento travado, por quê? Nós tínhamos aqui esse rompimento, né? Essa LT aqui, tentativa do rompimento. Tinha um Okoi que foi rompido, a linha do pescoço, né? E aí subiu de forma esticada. Só que, se for olhar, era a região da 200, média de 200. Tem aqui uma resistência passando ontem, tá? Região da resistência. Poderia respeitar, estava um pouco longe da média de 20. Então, hoje eu até comentei. O fato da gente ter criado aqui um fair value gap e também de ter feito um movimento bem esticado hoje, depois de super tendência, tende a ser um dia meio travado. Então a abertura de hoje não me surpreendeu o mercado assim. E aí a abertura, primeiro, foi dentro do canal de ontem, essa deriva azul aqui. Então continuou dentro dessa região pelas primeiras horas do dia, aí chegou 10 horas da manhã, então essa primeira parte aqui eu não vejo nada a ser feito. Chegou 10 horas, teve uma mega barra com as ações aqui, só que pensei, agora vai ter algum movimento forte, né, para baixo? Não conseguiu. Travou ainda na região do fundo, fez outra mega barra, anulou a mega barra de novo, rompeu o fundo, pegou a liquidez de quem estava comprado, só que não conseguiu andar, não foi para frente. O fluxo estava uma loucura. O fluxo estava basicamente igual ao que estava no gráfico, loucura. E aí muito candle de sombra, sombra, sombra. E aqui eu já nem comecei, nem mais eu continuei acompanhando o gráfico aqui. Tava fazendo outras coisas, e aí quando alguém comentava, de vez em quando dava uma olhada. Mas eu saí depois que fez essa barra aqui, ó. Saí nessa região, não acompanhei mais. Ainda mais que estava chegando na média de 200, que ia começar a trap zone, né? E estava aparecendo um movimento muito similar à sexta-feira. Sexta-feira que também fez um canal muito chato, se aproximando da 200 e travando bastante. Foi quase parecido, só que hoje a diferença é que rompeu a 200 para baixo. Só que mesmo havendo rompimento, essa queda aqui talvez tenha sido a única bonitinha do dia, a bonita e feia ao mesmo tempo. Chegou numa região aqui, antes, pullback, não vejo. Então se for jogar para frente aqui, nós tínhamos um canal hoje. E aí rompeu esse canal para baixo, só que o pullback foi ruim e aí muito candle de rejeição ainda. Dá para ver a média de 9 como que ela estava hoje e a média de 20. Então não foi um dia claramente de tendência, foi um mercado bem complicado. E aí não me assustou, a correção hoje era necessária, ainda acho que foi bom, porque chegou num ponto de troca de polaridade, né, da linha do pescoço, e agora está fazendo aí mais uma pernada, ó, que eu comentei ontem. Onda 1, 2, 3, 4, 5, possivelmente para acontecer de alta. Então o cenário aqui, inclusive, pode até formar aqui, ó, um Okoi macro, tá? Então, situação maravilhosa para fazer um movimento de alta. Aqui foi reação normal da média de 20 do diário. Agora esperar que não venha renovar esse fundo, não pode formar um novo pivô de baixa. Respeite essa região, faça uma correção, volte a subir. E aí esse foco aqui agora é esse rompimento, tá? Então o movimento de hoje foi um inside candle. Não me preocupa. Em relação aqui a esse layout que eu tenho, só tirar essa linha, eu continuo com essas marcações aqui. Esse fundo, essa região de topo e esse fundo lá embaixo. Nós estamos numa região que tende a ter pressão compradora, tá? Então, se amanhã o dólar fazer um movimento de baixa e o índice aqui respeitar e fizer um movimento de alta, vai ser perfeito. E hoje saiu notícias que criaram mais pessimismo em relação ao índice, tá? A bolsa como um todo. Então, nós temos a VWAP aqui também, tá? A VWAP do mês, então é normal que fique um pouquinho próxima dela mesmo. E aí, de qualquer forma, ainda estou esperando um movimento de alta. O Ibov chegou no diário aqui a não fazer o inside, fez um PFR. PFR a gente sabe que infelizmente é um candle complicado, né? Que pode acabar dando uma impulsão mais vendedora.
Só que, desde que não rompa esse fundo aqui, tudo bem. Aqui ainda segue uma pressão muito compradora de LT, de força de Elliott, de retração, de afunilamento, enfim, muita coisa aqui para tentar jogar o preço para cima. E também tempo gráfico maior, temos a média de 20, né, semanal aqui para fazer um repique de alta. Então o cenário ainda tá bonito, e lembrando que os últimos dias de outubro, tende a dar um incentivo de alta, tá? Até agora, final do ano. Falando em relação às ações, hoje acabou que as três aqui, os pilares, né? Principalmente Vale e Petro, caiu, era normal que viesse a cair. Vale esticou bastante nos últimos dias, fez uma correção, ok. Petro, paradinha, mesmo que tenha tido variação negativa, tá numa região meio travada nesses últimos dias. Só que o IFNC acabou fazendo a cópia do movimento do índice, né? Eu comentei ontem que, infelizmente, a barra aqui estava na cara de uma possível região de resistência, poderia ser uma indicação de alta, só que hoje aí veio e voltou. Mas aí, por enquanto, ainda nessa região, não me assusta, tá? Não me assusta desde que não rompa esse fundo aqui, porque se romper, o cenário pode ficar ruim. Infelizmente, os DIs hoje, pelo menos o de 2029, chegou a subir um pouco, até normal, mas o importante é que não venha renovar a máxima, porque em tempos gráficos maiores a situação aqui segue esticada, ó. Semanal está sobrecomprado. Então, espero que pelo menos não venha renovar a máxima. Nós amanhã temos a quarta-feira. Quarta-feira, só lembrando que hoje teve algumas notícias, mas nada tão relevante assim. O pau começa a torar amanhã. Amanhã, quarta-feira, temos aqui notícias na zona do euro. Depois começamos 9h15, então 15 minutos depois do pregão tem a ADP, que é a prévia do payroll. Depois nós temos o PIB dos Estados Unidos, que isso aqui também é muito importante, 9h30, então tem coisa importante demais amanhã. Temos aqui estoque que não é de movimentar e Caged que também não é movimentar, a parte da tarde. Então as notícias começam a partir de amanhã, tá? As mais importantes da semana, quinta, sexta, semana que vem, enfim, muita coisa. Semana que vem, terça eleição dos Estados Unidos, quarta, Copom, nossa decisão taxa de juros aqui. Quinta vai ser do Fed, então parece que vai ser, não vai ser na quarta, tá? Vai ser no dia 7 mesmo, achei que fosse na quarta semana que vem, vai ser um dia depois do nosso, então. E, muita coisa para acontecer nessas próximas semanas. Outra coisa relevante, aqui em relação ao mercado lá fora, olhando o diário, hoje como é que foi? Um dia até tranquilo de novo, tá? Acho que o mercado ele tá em stand-by, sabe? Esperando aí as eleições. Eu acho que o mercado precificou boa parte, mas parece que tá esperando alguma coisa. Alguma coisa aqui. Acho sim que tem parte das eleições, ao mesmo tempo acho que não. Nasdaq está bem próximo agora na região da máxima, só ainda não chegou, então atenção. Dow Jones aqui hoje tranquilo, fazendo back da 20. Pra mim, Dow Jones está fazendo movimento para voltar a cair. Vamos ver, porque o S&P pode ter um movimento de queda por causa do Dow Jones. O dólar lá fora ficou parado, pelo menos não subiu, né? Ficou parado. Infelizmente, a gente teve um movimento de alta aqui. O que aconteceu? Foi algo local, tá? Vou falar já sobre isso. O EWZ, como era de se esperar, comentei ontem, que chegou ontem a fazer um movimento de alta, porém chegou na média 20. E aí a média 20 acaba tendo, né, uma resistência aqui e acaba respeitando, jogando o preço para baixo. Então, pra mim, uma coisa extremamente normal que aconteceu hoje. Só foi bem chato a parte da manhã mesmo, tá? Hang Seng, muito, muito parado, volume bem baixo. VIX, muito tranquilo. Minério de ferro, ok. Petróleo, ok, no geral, bem tranquilo. O ouro que me preocupou, tá? Máxima histórica de novo. Tá muito estranho isso. Juros americanos aqui, falando em relação ao de 10 anos, teve até uma queda hoje, veio ajudar um pouco aqui o de 10, o de 30 também. Ah, uma coisa, o Bitcoin, eu falei isso, cara, falei isso nesse estudo semanal de domingo. Olha isso, como que respeitou. Nós temos aqui no macro, né, afastando, eu comentei, desenhei isso direitinho no domingo. Nós temos aqui, deixa eu colocar, ombro, cabeça, ombro. Muito estranho, linha do pescoço, importante, não só isso, mas aproximando. Nós temos aqui uma bandeira, tá? Que tinha feito uma bandeira aqui. Rompeu na semana retrasada, semana passada fez aqui como se fosse um back, agora tá fazendo esse mega movimento. E aí, no domingo que eu comentei isso, domingo foi dia 27, dia 27 foi aqui, olha a pancada que esse movimento fez com o pullback da 20, né? Olha a pancada desse movimento. Respeitou bastante, bastante, bastante.
Em relação aqui a algumas ações, né? YouTube, infelizmente aqui acabou fazendo o back da 20, então era normal que viesse cair mesmo. Petro tá em região de fundo, tentando respeitar, não anulou aqui, não renovou mínima, por enquanto tá ok. Vale tá tentando segurar ainda nessa região, ancorada por uma LT passando aqui embaixo. Então essas três aqui estão bem paradas, tá? As magníficas hoje lá fora acabam fazendo um movimento que pode estar próximo de renovação de máxima. Puxado aqui, não sei por quem, deixa eu ver, Nvidia, uma delas. Mas aqui, basicamente, no geral, o mercado meio tranquilo mesmo, tá? A questão que amanhã então tem notícia e outra coisa, que geralmente quando tá chegando esse horário, essa mudança de horário aqui dos Estados Unidos, a gente tem um movimento bem estranho. E aí, pra piorar, já logo na semana que vem, esse horário já muda. Segunda-feira volta a ser o período mais chato que eu acho do ano, que é quando a gente tem a abertura do nosso à vista 10 horas. Então é um período que a gente tem a abertura nossa do à vista 10 horas e o norte-americano não vai ser 10h30, vai ser só 11h30. Então assim, o volume fica muito ruim. Muito ruim, cara. Péssimo, péssimo. Mas fazer o quê, né? Ia salvar muito se a gente tivesse horário de verão. Se a gente tivesse horário de verão, não ia ter essa diferença de 1h30, tá? Então aumentou já dia 4 de novembro. Aqui outra coisa importante para ressaltar sobre isso aqui. Comentei isso dias atrás sobre opções, interesse, né, de compra acima de 5,75. E não só aqui, mas nós tínhamos também aquele dia do 5,50, mas a gente viu com essa imagem atualizada que foi reduzindo o interesse nessa região, ó. Reduziu aqui, e aí aumentou mais ainda, olha o tamanho, né? Olha o tamanho aqui que foi aumentando de 5,75 para o vencimento agora. Então, aumentou muito as opções acima de 5,75 e o vencimento está chegando. Então, acabou chegando um alvo aí importante. Outra coisa que foi um dos motivos do dólar ter subido aqui, e aí eu não acho que a bolsa caiu tanto para culpar isso, para mim o movimento gráfico já é normal, né? Ah, uma coisa antes. Eu comentei essa parte aqui e é sempre aquilo que eu falo, né? É sempre assim, parece até que sabem o que vai acontecer em Brasília. E parece mesmo, né? Espera um dia certinho, dá certo as reuniões, as falas, né? E aí vem um motivo depois de notícia para fundamentar o que o gráfico está fazendo. Mas enfim, uma delas foi a questão do fiscal aqui. Infelizmente, sobre a redução de gastos, né, sem expectativa de data, de prazo para anúncio de alguma coisa em relação à redução de gastos. E outra coisa, o Bitcoin está próximo da máxima histórica, só ressaltando, com esse movimento de alta que a gente teve no dólar hoje, infelizmente a moeda real foi assim uma das piores, na verdade está uma das piores no ano, tá? Só perde aí para da Argentina. O resto, infelizmente, a gente passou a mexicana, peso mexicano. Da Turquia também, a Rússia, Japão, Hungria, enfim, a situação tá complicada. E nós estamos aqui em penúltimo. Só não estamos batendo em primeiro porque é da Argentina. E não tá longe não, tá? Não tá longe de ser pior, não. Outra coisa... Basicamente era só isso aqui de comentários. Do horário comentei. E... é isso, um dia até no geral, expectativa esperada de correção, só não deu muita oportunidade para operar no dia mesmo. Na verdade, eu não achei nada interessante durante o dia.